Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira de live aqui no portal Mães e Filhos com Ana Thanos, criadora do portal, idealizadora desse projeto, um projeto que criou através da minha maternidade e hoje há mais de 5 anos aqui conectando pessoas e trazendo boas notícias para vocês. Eu sempre gosto de abrir um pouquinho antes a live para vocês poderem ir entrando, mandando aviãozinho, vai se conectando aqui com a gente. Hoje o tema é um tema muito legal, emagrecimento saudável, emagrecer com saúde. É um tema tão atual que a gente está vendo as pessoas cada vez mais nesse propósito de emagrecimento, emagrecer saudável. Só que às vezes sozinho a gente não consegue e é sobre isso que vamos estar falando hoje com uma especialista no assunto, doutora Tamires Teodoro, que daqui a pouquinho eu vou estar chamando aqui. 7h28, vamos convidando todo mundo aqui com a gente. Eu vou estar fazendo uma oração para vocês que já chegaram aqui com a gente. Senhor, colocamos essa live em tuas mãos. Abençoe cada família que está aqui conosco, cada homem, cada mulher que busca mais saúde, que busca mais qualidade de vida. Que esse momento, Senhor, seja um momento de aprendizado, de transformação. Que cada palavra gere consciência, cuidado, decisões sábias. Abençoe, Senhor, abençoe a doutora Tamires Teodoro, que vai estar aqui com a gente hoje, em sua missão, que ela traga todo o seu conhecimento e que esse conhecimento seja compartilhado da melhor forma possível. Que essa live seja instrumento de boas notícias e novos recomeços. Amém. Amém, amém. Quem tá por aqui comigo? O pessoal tá entrando. Hoje vamos falar de emagrecimento saudável, novos protocolos, uma especialista na área. E eu vou começar com uma pergunta. Você já tentou emagrecer em algum momento da sua vida? Conta aqui pra gente. Já começou animado? A gente normalmente começa animado, né? A gente começa animado e tal. Primeira semana vai, segunda semana a gente vai meio que precisando de mais motivação. E às vezes na terceira semana a gente já tá parando com o processo por alguma frustração, por falta de tempo, por medo. Hoje nós vamos trazer novos protocolos que são possíveis você conseguir chegar a um resultado de emagrecimento com rotina, disciplina, acompanhamento médico, tudo isso de uma forma saudável e eficaz. Vamos falar de protocolos que transformam vidas. Vocês estão preparados para isso? Eu vou chamar aqui nossa especialista de hoje, que eu vi que ela já está conectada aqui comigo e eu sei que ela tem consulta. Tamires Teodoro, médica, biomédica, especialista em saúde, especialista em emagrecimento, especialista em beleza. Seja muito bem-vinda! Olá, bom dia, Bom obrigada. dia! Tirei você cedo da cama, Tami? Não, tranquilo, já tô acostumada. Tami, seja muito bem-vinda à nossa live. Eu quero agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, pela sua saúde, pelo seu conhecimento que você vai compartilhar. Conta um pouquinho, rapidamente, da trajetória da Aesthetic Face para o pessoal que está aqui, que ainda não conhece a clínica, que ainda não conhece a sua especialidade, o que vocês fazem lá na clínica. E aí, a partir disso, a gente vai entrando no tema. Com certeza, vamos lá. A Aesthetic Face, ela nasceu, né, de um sonho, tanto meu quanto do meu esposo, de trazer o nosso foco principal, que é o nosso propósito, que é trazer acessibilidade a todas as pessoas. E nós começamos com, né, de todos os procedimentos estéticos. Nós começamos na parte de harmonização facial, isso há 8 anos atrás. E depois nós migramos para microcirurgias e hoje não, né? Faz uns mais ou menos
um ano e pouquinho que nós estamos incluindo, que nós incluímos também a parte corporal e de emagrecimento, e eu fui estudar sobre medicina integrativa e então trouxe essa questão também de saúde, porque o que se via, eu atendo muitas mulheres, principalmente 40 a mais, e a gente faz os procedimentos, a gente indica os procedimentos, e são excelentes procedimentos, mas se eu falo assim, se a casa ela tá desorganizada, eu sempre brinco com as minhas pacientes, se o aquário, né, tá sujo, eu posso dar o melhor, a melhor ração, o melhor alimento, mas ele não vai conseguir ter o melhor daquele alimento ali, porque o ambiente ele tá sujo. Então a gente precisa primeiro limpar, precisa saber o que está faltando, seus sais minerais, vitaminas, hormônios, tudo isso para que depois a gente consiga fazer a estética. Então, se você não está bem ali, né, no seu ambiente, que é o seu corpo, você não vai responder a nenhum procedimento. E foi por isso que eu fui buscar a medicina integrativa. Então, todos os protocolos corporais da clínica, ela não visa apenas estética, ela visa sim a parte médica, a parte de saúde integral da paciente. Então, esse foi o grande diferencial aí junto com os outros procedimentos que a gente já realizava antes. Perfeito. E como isso é importante, né? Olhar o paciente como um todo e cuidar de tudo isso. Cuidar dessa emoção, cuidar desse organismo, a que a senhora falou, desinflamar, desintoxicar, para depois ter um melhor resultado. Então, tipo, Exatamente. isso é algo que me conecta muito com a clínica, com a estética, também por ser da área integrativa, por mais que a gente fala, Ana, você é toda natureba, não toma nada, mas eu lembro quando a gente começou o processo de emagrecimento, o que, que a gente começou a usar junto? As tinturas, né? Acho Exato. legal olhar esse todo do paciente, não é simplesmente, vamos fazer um procedimento estético, fechar um pacote. Não, né? É olhar para os exames, ver o que está inflamado. Ana, vamos desintoxicar primeiro? Vamos, Exato. né? Exato, porque senão você não vai responder bem a nenhum tratamento, né? O corpo, ele intoxicado, ele não vai responder a nenhum tratamento. Então a gente olha assim os exames, eles servem para quê, né? Você vai entrar com uma medicação, você não sabe como que o seu fígado está, você não sabe como que o seu pâncreas está, você não sabe como tá nada, né? Você Sim, começa ali um procedimento, um protocolo no escuro. Então, é muito importante saber como que a sua saúde está, como seus órgãos estão respondendo, para daí depois a gente ver, ó, a gente tem que ir mais com calma, ó, não existe só a questão ali de obesidade, existe uma questão de inflamação importante, existe uma resistência insulínica, existe uma queda hormonal. Tudo isso ele vai interferir no seu resultado. Então não é só comprar uma canetinha e sair aplicando. Você precisa é sobre realmente isso. ver realmente o que que você, como você está, o que você precisa de cuidado, porque senão, por exemplo, um exemplo bem clássico que eu pego sempre, como a Me gente faz conta. muita blefaroplastia, a gente pede exames também. Então, principalmente mulher, né, que é o nosso foco principal. A maioria vem com anemia, né? A maioria. Então, assim, porque não cuidou e foi deixando. Porque a nossa alimentação, mesmo que você faça uma alimentação ali saudável, a nossa alimentação é pobre, né, em muitos nutrientes. Então, você não come ali as quantidades diárias necessárias para que você se nutra eficientemente. Então, você precisa suplementar. E isso na medicina integrativa a gente faz bastante, é suplementações quando necessária. Não é sair, não, todo mundo precisa de vitamina D, todo mundo precisa de. Perfeito. Não, ferro, não é isso. Você precisa daquilo que o seu corpo está destacando ali que você precisa. E aí, a gente vai começar, por exemplo, um protocolo já com você com anemia. Você vai ter mais queda de cabelo, você vai ficar mais doente ainda, vai ficar mais anêmica, porque você vai ingerir menos nutrientes, menos comida, vai ter uma dificuldade na absorção ali intestinal. Então, você vai só piorar o seu quadro. Então, a gente precisa entender isso para que a gente faça as orientações corretamente. Quando a gente vai fazer o uso, principalmente da medicação, a gente sabe que a via oral ali de medicação ela vai ficar um pouco comprometida, então por isso que a gente existe, por isso que a gente coloca e existe a via parenteral, né, que é a via endovenosa, onde você consegue ter uma melhor absorção de todos os nutrientes que a gente vai prescrever e que você vai precisar. Isso que eu acho legal, né? Lá vocês também têm essa parte da suplementação, da vitamina e da reposição,
endovenosa, que ainda, querendo ou não, ainda é muito tabu para algumas pessoas, né? As pessoas às vezes têm um pouco de Sim, medo, de receio, e realmente tem que ter. Não dá para ir em qualquer lugar, não dá para ir em qualquer clínica e não dá para ser qualquer profissional que aplique. Por isso a importância de passar por uma avaliação médica, fazer os exames, né, doutora? E isso. ter esse acompanhamento. Então, eu percebo aí na clínica toda essa equipe multidisciplinar que vocês têm, tanto da parte médica, parte de nutrição, enfermagem, biomédicos. Então, tem toda uma equipe e todos, né? Sempre quando eu vou lá na clínica, todos eu percebo que conhecem cada um, sabe qual o tratamento que cada paciente está fazendo, quais são os próximos passos, e ela já vem com aquele todo acolhimento, fora todo o acolhimento que a clínica já tem, né? Que vocês estão, assim, referências. Então, de parabéns. Muito Então, obrigada. e Isso, a doutor, gente precisa cuidar como um todo, né, Ana? Então, por isso que a gente monta essa equipe multidisciplinar realmente, porque você precisa do enfermeiro, do biomédico, a gente tem, nós temos nutricionistas também. Então, a gente precisa cuidar desse paciente, eu falo que é o 360 graus, né, como um todo, desde a hora que ele entra até a hora que ele sai. Inclusive, todos saem como, né, vou fazer o protocolo, sai com o telefone da clínica, sai com o meu pessoal. Já aconteceu, paciente precisou de mim domingo, conseguiu falar comigo, precisou de mim na noite, conseguiu falar comigo. Eu acho que essa assistência, ainda mais hoje que está tudo muito, fala assim, robotizado, né? E a gente está sim, seguindo para isso. A gente precisa, não pode esquecer esse atendimento humano. O quão é importante esse atendimento humano, humanizado, que a gente precisa estar próximo do paciente para daí a gente entregar o nosso melhor, né? Que é esse cuidado. É o cuidado. perfeito. E doutora, antes da gente chegar nos novos protocolos, por que tantas pessoas começam, né, um processo de emagrecimento? Começam animadas e no começo começa a ter uma perda de peso, só que aí depois esse processo para, ou elas voltam a engordar. Qual que é o erro mais comum que a senhora vê aí na clínica? E a partir desses erros, que é o novo protocolo, que eu sei que está em andamento, a partir desses estudos que você já está aplicando aí na clínica, quais são os resultados que vocês estão tendo aí? Que eu sei que a gente vai compartilhar um resultado aqui de uma amiga pessoal nossa, que realmente foi um resultado incrível. Mas, a primeiro momento, por que tantas pessoas elas começam bem e elas não conseguem continuar no processo? Eu falo assim, quando a paciente chega lá na clínica, eu falo, não é, embora seja rápido, né? Se a gente comparar os tratamentos tradicionais com os tratamentos hoje, a gente perde muito mais rápido, isso é fato, né? Não tem como negar. Mas existe uma questão de você precisa mudar realmente o seu hábito. E isso não acontece de um dia para noite. Então você foi lá, começou a usar uma caneta, emagreceu 10 quilos, né, em um mês. É possível, mas a gente sabe que tudo aquilo não foi de gordura. Tem massa magra indo embora, tem líquido indo embora. Então, a gente precisa dar esse tempo. Eu falo que a média ali inteira de 4 a 5 quilos por mês é uma média que é legal. É uma média que você consegue perder ali 1 quilo por semana, vamos pensar assim, falando em 30 dias. E você consegue ir mudando os seus hábitos de vida para que isso vire uma rotina. O emagrecimento, né, a mudança do hábito, ele vai ter que se tornar uma rotina nova, né, na sua vida, para que você aprenda a comer certo, para que você aprenda a falar não, para que você coloque uma atividade física. E o organismo, ele é muito inteligente, então ele se adapta. Então, de repente, você, igual você falou, por que você começa e depois para? Porque ele entra num platô. Então, a gente precisa, a todo momento, mudar toda a dinâmica da alimentação, mudar, às vezes, mudar estímulo de atividade física, mudar estilo alimentar, tudo, mudar a medicação, inclusive, às vezes, para a gente não perder para a gente não entrar nesse platô e ficar por muito tempo. E a outra questão que tem é o reganho, por quê? Porque se eu não mudei o meu hábito de vida, o meu ambiente, eu vou voltar a fazer as mesmas coisas. Então, eu falo assim, às vezes a pessoa vai lá, faz o uso da caneta, aí eu fico sem comer.
Aí eu só inibi minha fome, que na minha opinião isso não é correto. Só inibir a fome. Você tem que mandar o Comer, ingerir os nutrientes, né? Exatamente, eu falo qual que é a dose perfeita. A dose perfeita é aquela onde você diminui a sua fome, não você Uhum. inibe a fome. Porque se você só inibir a fome, você só mandou um recado para o cérebro, ó, pare de comer. Você não ensinou ele a comer menos, né? E comer Uhum. melhor. Então, quando você Sim. for comer, você vai procurar alimentos que você gosta. Então, você vai comer o hambúrguer, você vai comer a pizza. E aí você, além de estar fazendo uma nutrição errada, você vai acabar acumulando ali também mais gordura. Então a gente precisa, nesse todo esse trabalho que a gente faz com o paciente, a gente vai vê-lo toda semana, então vai ter toda uma anamnese, todo um estudo, vai conversar com o paciente, ó, como que você ficou essa semana, para que a gente já perceba se está dando certo, se não, se tem que melhorar a dose, se tem que fazer algum ajuste nutricional, se tem que fazer algum ajuste de atividade física, alguma janela metabólica. Então, tudo isso é importante para que não tenha o reganho. Porque a maioria das pessoas que fazem sozinha faz o quê? Vou lá, compra a medicação, que hoje a gente sabe que tá fácil, né? Livre acesso ali, Uhum. embora de origens que a gente não saiba, e mais mesmo assim tem pessoas usando, a gente não pode negar isso, e vai ter resultado. Algumas vão ter resultado, outras não. Só que a questão não é só o resultado, a questão é a saúde. Então, Uhum. assim, eu cheguei no resultado. Queria perder 10 quilos, ok, mas você perdeu ali em 2 meses. O que que você vai fazer dali para frente, né? Como que tá a sua saúde daqui para frente? Você fez algum exame? Você teve algum acompanhamento médico para você saber como que tá a casa, né? Então, isso é muito importante e esse é o acompanhamento, esse é o grande diferencial, que é o acompanhamento realmente médico, visando a sua saúde. Perfeito. E aí, pensando em tudo isso, hoje na clínica existem vários protocolos nessa parte de emagrecimento, saúde corporal, estética, mas eu sei que tem um protocolo que tá assim, com resultados excelentes, com acompanhamento, que é o Slim Pro 360. E conta Isso. um pouquinho desse Slim e vamos tirar um pouco a dúvida em relação à tirzepatida, que vamos falar sobre isso aqui, que eu sei que tem bastante gente que está esperando a gente falar sobre ela também. Mas conta um pouco desse Slim Pro, doutora, esse Slim 360. Isso, o Slim Pro 360, ele foi exatamente um protocolo pensando na medicina integrativa junto com o emagrecimento, focando na saúde do paciente e esse acompanhamento médico durante todo o tratamento. Então, o Uhum. paciente, ele tem esse acompanhamento integral, né, da sua saúde em todos os passos. Então, desde a hora que ele chega, ninguém vai lá na clínica e vai começar a fazer o uso de caneta, de tirzepatida, sem a gente antes fazer uma consulta, sem a gente avaliar se ele pode ou não fazer o uso. Uhum. Solicitar os exames, ver exames específicos, inclusive, exames que eu falo assim, o paciente ainda fala assim, nossa, nunca fiz esse exame. Então, para a gente saber o que está acontecendo com esse paciente, se ele está Uhum. apto ou não a fazer, se antes a gente tem que repor algumas coisas, né? Algumas vitaminas, hormônios, principalmente que nem a mulher mesmo na menopausa. Ela vai responder menos a caneta do que as outras mulheres. Por quê? Porque o Isso que eu ia hormônio perguntar, tem diferente de tem. idade, né? Isso é Tem. legal estar trazendo aqui. E nem todo organismo reage da mesma Não, forma. Por isso que cada indivíduo é único e por isso que o protocolo é feito individualmente, não é, doutora? exatamente. Então, assim, tudo depende. Eu tenho uma mulher, igual eu estava falando, mulher na menopausa. Se ela, Uhum. ela, ela tá com uma queda hormonal, ela não faz reposição hormonal, isso já é muito prejudicial para ela. Então, ela já tem acúmulo demasiado de gordura visceral, abdominal. O metabolismo dela já está bem lento. Então, ela precisa, primeiro, reorganizar toda a parte metabólica dela, para daí ela colocar a caneta. A caneta, ela vai ajudar muito em todas, ela não tem um receptor específico, né, só para um órgão, não, ela age no organismo inteiro. Então, por isso que se vê muito que ajuda na fertilidade, ajuda na questão Ó, tem uma hormonal. pergunta aqui, doutora, depois você vai no gancho, em relação à hora que para a caneta, engorda tudo de novo, vai depender muito de como esse protocolo está sendo feito.
né? Exatamente. Por isso que a gente cuida integral. A gente vai até, eu falo que a gente vai até o desmame, até realmente. E eu pergunto ainda para o paciente: olha, você realmente está confortável? Como que você está conseguindo lidar com o desmame? Como que você está se sentindo? Tem a parte suplementar pós, que isso também é importante. A gente simplesmente não parou de aplicar e abandona. A Uhum, gente vai fazer esse desmame com a caneta, claro, mas tem outras medicações que a gente coloca junto para que a paciente consiga, né, o paciente consiga seguir dali mais confortável, mais tranquilo, para realmente não ter o rebote. Porque o que que acontece? Você vai lá, imagina uma caixinha, né, cheia de gordura. uhum, Elas gorduras estão ali, elas têm memória. O que que elas vão querer sim. fazer? Elas vão querer voltar. Algumas sofrem apoptose, morrem, mas a maioria elas só diminuem de tamanho. Então, quando Hum, essa gordura ela diminui de tamanho, ela vai querer fazer o quê? Voltar para o tamanho real dela, porque ela tem uma uhum. memória. E o que que eu digo? O mais importante não é você só eliminar, é você mandar um impulso seu cérebro falando assim, ó, esse é o meu novo peso, essa é a minha nova vida, esse é meu novo estilo de vida. E a gente, isso não acontece em meses, isso acontece às vezes em um ano, né? Eu falo que um ano é uma quantidade Não de adianta tempo querer bom. milagre, gente. Fazer Não. aquele. Ir lá, comprar a caneta sem prescrição, sem acompanhamento, aplicar, perder 10 quilos em um mês e querer manter, né? Exato. Isso não funciona. Já coloque aí para o seu inconsciente. E realmente isso não funciona. Eu tô puxando a orelha porque é bem minha mãe que fez essa pergunta, que ela adora É. fazer umas dietas e depois ela volta tudo, doutora. Por quê? É. Porque realmente precisa de uma constância. Mãe, amo você, mas ó, segue as dicas aqui, porque a gente quer ver a Engorde senhora mesmo. magrinha e Sabe o que acaba é pior? engordando. E sabe o que é E ela pior, fica nesse Neto? processo, doutora, Uhum. assim, como ela deve ter outras aqui. Ela começa e faz uma dieta, aí emagrece. Aí ela para tudo que ela tá fazendo. Aí o que que acontece? Ela volta, né, a comer as coisas que ela come, volta naquela questão de ansiedade. Então, assim, tudo é um processo, né? E é uma mudança Sim. de hábito, igual a doutora tá falando aqui pra gente. A maioria, viu, Ana, que A faz maioria. sozinha, volta. Sim. Exatamente porque não fez desmame, exatamente porque não deu tempo. Igual eu falei, não, Uhum. não existe assim. Existe esse milagre do emagrecimento? Existe. Mas você não perdeu sua gordura, você perdeu massa magra, você desinchou. Então, o mais importante é realmente, eu falo que mais Isso que é importante muito. Ah, do pessoal, que por isso só que é a importante o perda, acompanhamento. do É que só legal que a o pessoal já perda. tá com essa É a consciência, né, da manutenção. importância. A manutenção. Igual, por exemplo, eu fui lá, fui comprar um carro. Gente, comprar hoje um carro não é caro, né? Se você Uhum. consegue, você vai lá, você dá um jeito, se financia, tranquilo. Financia e tal. Mas o difícil é o quê? Manter. Então você vai Legal. ter que pagar o IPVA desse carro, você vai ter que manter ele em dia, você vai ter que pagar o seguro do carro, você vai ter que pagar Sim. todas as manutenções. Então a mesma coisa assim, pensa que o nosso corpo é a nossa principal máquina, né, pra gente trabalhar bem e é o nosso maior investimento. Então assim, você fez o investimento, embora, né, a gente sabe que a caneta não é um produto tão ali, para mesmo quando compra sozinho, vai na farmácia, não é um produto tão acessível. E isso já é um nosso diferencial também no nosso protocolo, como Conta um todos os pouquinho de outros. como que funciona o protocolo. Não é que a gente vai ter que ir aí, você vai passar uma receita, a pessoa compra uma caneta e aplica em casa sozinha, sem acompanhamento, não é nada disso, Não, né? então, Que eu sei porque primeiramente, eu acompanhei de perto o processo da Thaís, que sim, hoje ela emagreceu mais de quantos quilos que foi o processo da Thaís, doutora? a Thaís deu mais de 20 já Mais aqui, ó. de 20 quilos e ela continua num processo, né? E a Thaís morre de medo de agulha, gente. Exato. Então, assim, a gente faz aplicação subcutânea, mas antes de qualquer aplicação, a gente faz toda uma anamnese, faz uma consulta médica, faz a solicitação dos pedidos. Você sai não apenas, né, com um protocolo, se sim ou não. A gente fala não, tá, Ana? Existem pacientes que não vai ter o perfil, ou que não pode fazer no momento, então não é para todo mundo, como as pessoas Perfeito. acham que é para todo mundo. Então, por isso é importante esse acompanhamento. E aí a gente faz essa solicitação, esses exames, né, são realizados pela paciente, aí a paciente retorna na consulta e aí a gente vai adequar a dose de acordo com o que o paciente precisa. Então, muita gente fala, para eu perder tantos quilos, eu vou ter que fazer 10 miligramas. Ó, para você ter ideia, mesmo a Thaís tendo perdido aí mais de 20 quilos, a gente nunca passou de 5 miligramas.
Então não é dose, não é só dose, não é só aumento de dose, não é essa Uhum. loucura que o pessoal vem fazendo. Com baixas doses você consegue alcançar um resultado. Por quê? Porque você desinflama o corpo, porque você coloca uma atividade física, porque você faz toda uma nutrição, você faz o seu corpo trabalhar. E com isso você vai melhorar ali todo o seu hábito de vida. E isso é o que vai ficar. Porque daqui 6 meses, quando você, por exemplo, né, depende da quantidade de gordura que você vai ter que perder de peso. Dali 6 meses você já está é, no seu acompanhamento, no seu desmame, e aí você consegue seguir sozinha. Por quê? Porque você mudou sua mente. Então, quando a gente muda, né, a mente, quando a gente muda os hábitos, a gente consegue manter. E aí, é igual eu falei, então é 360 mesmo. Então, olha, vou precisar fazer ajuste hormonal? A gente vai fazer. Vou precisar Uhum. fazer reposição de vitaminas, sais minerais? A gente vai fazer. A paciente, de repente, começou, que é uma coisa que acontece muito, tá? Bem frequente, começou o tratamento, ali o primeiro, segundo, terceira semana vai muito bem. Ali na quarta semana já começa, tô me sentindo muito cansada, e é muito desânimo, não tô me prostrado, não tô com ânimo para fazer nada. A gente ajusta novamente, coloca outros ativos para ajudar nessa fase de estímulo. Tem as questões das tinturas herbais, onde a gente coloca ali os moduladores adaptogênicos, onde vai te ajudar no desânimo, onde vai te ajudar na faixa metabólica, na queima metabólica de gordura, vai te ajudar na questão hepática, proteção hepática, que é super importante, que ninguém fala, que a gente vai poder ter alguma lesão hepática se você, hepática e pancreática, né? Se você Isso é não. legal falar, né? Isso é muito legal Sim, falar, porque todo mundo fala do milagre, né, que a canetinha faz, mas não fala dos riscos que pode vir a ter no organismo caso você não faça realmente um acompanhamento, os exames antes, os exames durante, depois, exato. comprometimento hepático, rim, fígado, baço. Exato. Então, assim, a gente olha tudo isso antes, mas mesmo assim a gente não simplesmente pede um exame e deixa. A gente faz o acompanhamento ali a cada 3 meses, solicita exames novamente, vê como que estão todos os parâmetros. E as tinturas, né, os moduladores, eles ajudam muito nisso, porque são naturais, então não tem Uhum. medicação, o uso de medicação eu deixo só realmente sintomático, se necessário, e com as tinturas quase nenhum paciente vem precisando. É só realmente quando escorrega, vai ali, faz uma alimentação errada e vai passar mal, não tem como. Quem quer, né, fugir da risca ali, tem mais efeitos colaterais. E a gente tem Quais esse são, cuidado. doutoras, os efeitos mais comuns, assim, que acontece São no efeitos organismo? gastrointestinais mesmo. Então, Uhum, os efeitos mais comuns são náuseas, vômito um pouco, mas pode acontecer, e diarreia, constipação. Então, alterna. Eu tive, assim, como a gente já atendeu bastante paciente, tem uhum, paciente que constipa, tem paciente, né, que tem dificuldade para ir no banheiro, tem paciente que tem episódios de diarreia. Só que isso eu fui verificando, assim, nas consultas, que está muito mais ligada à alimentação mesmo. Quais são os alimentos, como que é essa alimentação que esse paciente escolheu, uhum. do que realmente a medicação. Tem paciente que sente muita sede, tem paciente que esquece de beber água, e isso vai interferir ali também no intestino. Mas a principal são náusea e alguns pacientes relatam dor de cabeça no dia da aplicação. Então, tem pacientes assim, quais são os maiores sintomas no dia e no dia seguinte após a aplicação? E sempre mais na primeira vez. A primeira vez que você tem o contato ali com a medicação, aí você sente mais. Mas depois, igual eu falei, o corpo ele se adapta e a gente faz esse ajuste de dose. A gente sempre começa com dose mínima para entender como que vai ser essa medicação no organismo da paciente e a gente vai ajustando de acordo com a necessidade dela, ajustando também a questão nutricional, de atividade física e, como eu falei, os moduladores adaptogênicos eles são fantásticos. Então, ele vai deixar você praticamente com sintoma zero. E efeitos colaterais também, né? Outros efeitos dentro dos órgãos, quase nada. A Thais está falando aqui, ó, que ela realmente perdeu 20 quilos e ela morria de medo de agulha, ainda morre, que eu sei. E o Sim, acompanhamento fez toda a diferença, né? E o legal, assim, do acompanhamento é também enfatizar que tem a parte da nutrição, né, que a senhora falou, em relação a determinados alimentos, pode ser que tenha
uma diarreia, ou uma constipação, ou determinado alimento que a pessoa come vai dar uma ânsia, É, né? alimentos gordurosos mesmo, Ana, eu falo Sim, assim, evitar alimentos gordurosos, ultraprocessados, condimentados, todos esses alimentos, quem está fazendo. Assim, quem já não faz uso já passa mal. sim. Imagina quem está fazendo uso, né? Ele realmente não vai ser legal. E alimentos também ricos em carboidratos, também você. O que que acontece, né? Quando você faz o uso da medicação, ele vai retardar esse esvaziamento gástrico. E Uhum. junto com isso, você vai sentir essa questão de empachar. Então, se você comer além do que você deveria, você vai sentir já esse empachamento. E aí, como esse esvaziamento ele está muito lento, você vai ficar aquele bolo alimentar ali mais tempo no estômago. Ele também, na hora de ser absorvido ali no intestino, vai ser mais lento. Você perde também muitos nutrientes na hora ali da absorção. Então, pensa, já vou comer. Aí quando for comer, eu vou comer porcaria. Com certeza não vai ser digerido bem e não vai ser metabolizado bem e você vai ter mais efeitos colaterais, principalmente a parte tóxica, porque aí na hora que chega lá no intestino, você já tá com aquele intestino, a gente fala intestino permeável, né? Então já tá, pensa que o intestino é uma peneirinha, aí você já tá com aquela peneira toda furada, aí vai passar um Uhum. monte de toxina ali e você vai sentir muito mais os efeitos colaterais. Não, perfeito. Doutora, as pacientes que estão aqui, as mulheres e homens, esse protocolo é tanto para mulher quanto para homem. Ambos podem estar fazendo. Sim. Que queira, tipo, tava com medo, mas agora acho que deu uma coragem. Que queiram começar agora o protocolo. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é buscar a Aesthetic Face para que faça a sua avaliação. Nas avaliações que a gente faz na clínica, a gente não cobra consulta da avaliação, então você vai ser atendido por uma, né, das nossas profissionais técnicas, e aí nós vamos fazer toda uma anamnese, perguntar, saber te investigar, conversar com você, entender qual a sua necessidade, e aí a partir disso a gente faz a solicitação dos exames. Aí quando você vem com os resultados dos exames, aí sim você passa por uma consulta médica, onde a gente vai avaliar todo o seu quadro e aí indicar qual vai ser o melhor tratamento para você. Então nós temos lá o Slim 1, Slim 2, Slim 3, e aí a gente faz um cronograma de como vai ser. Então você vai ter um planejamento de como que vai ser os seus passos dali para frente. Então, toda semana você vai estar visitando a clínica para que a gente faça as medidas, tenha balança de bioimpedância também, que a gente vai ver como está a sua composição de corporal, de gordura, de massa magra, que é um ponto-chave, que é a massa magra, para que a gente faça esse emagrecimento da melhor forma possível, para que você perca a menos massa magra possível, porque eu falo que hoje a massa magra é o nosso novo luxo, né? O nosso ouro. Então, quanto melhor a massa magra, melhora o seu metabolismo, melhora a sua cognição. Então, esse é o nosso foco. E aí, a gente vai dar andamento né, em todo o protocolo até o final mesmo, até você alcançar o seu objetivo. E quando você alcançar o seu objetivo, a gente entra na linha de manutenção. Então, por isso que ele é 360, ele não te Alcançou abandona. o objetivo. Essa manutenção ainda continua no acompanhamento. Continua no acompanhamento. É só realmente quando você fala assim, ó, daqui pra frente eu consigo seguir sozinho. E se em algum momento você falhar, a gente começa de novo. Entendi. Isso que é legal, né? Deu tudo certo, vou começar a seguir sozinho. Um exemplo. Doutora, não consegui, tô tendo dificuldade e tudo mais. Então, assim, a estética tá sempre de portas abertas. E aí, Isso. finalizando essa parte, emagreceu e tal, alcançou o resultado. E em relação às flacidez, que aí começa, né? Porque aí começa a ficar um excesso de pele, que emagreceu. O que que é legal estar fazendo junto, associado, ou alguma coisa Durante. pós, Isso é uma questão que a durante? gente já faz no protocolo. Durante o Uhum, emagrecimento, a gente já faz uso de substâncias tanto via orais quanto endovenosas para que você uhum, perca menos massa magra e também uhum. ativos que já vão te ajudar na flacidez. Perfeito. Então, os nossos pacientes, embora, claro, vai ter, né, dependendo da quantidade de peso que perder. Se eu perder 5 quilos ou 10 quilos é uma coisa, eu perder 20, 30, 40 quilos é outra. Então, a gente precisa saber qual que é a quantidade de peso que você vai perder. E, claro, dependendo da quantidade, você vai ter
maior ali flacidez. Mas a gente já pensa nisso antes, que eu falo assim, não espera chegar o problema para depois resolver o problema. Durante o processo, a gente já pensa nisso, tanto na parte facial, que a gente fala assim, os Ozempic, né, que eram os antigos Ozempic Face, agora é Monjaro Face, Tirzepatida Face, onde Uhum. você vai perder, eu falo, não, a gente não perde gordura só do rosto, do corpo, a gente perde gordura do Do rosto rosto. e vai ficar com o rosto mais caído. Então a gente precisa ali Dá um up, né? sustentar. A gente sustenta, então a gente cuida, a gente sustenta com ácido hialurônico, com bioestimuladores, com ativos intradérmicos, tanto faciais quanto corporais, para que você restabeleça mais rápido essa perda de colágeno do seu corpo, do seu rosto. Então a gente já tem todos esses protocolos prontos para atender durante o processo e após também. Perfeito. Doutora, a gente está caminhando para o final, mas eu gosto de perguntar: tem alguma contraindicação? Por exemplo, quais pacientes que não podem fazer de jeito nenhum o uso das canetinhas, o uso desse protocolo novo de emagrecimento? Faz dos pacientes? É. Quais assim, as Paciente. patologias? Tá, então Cite assim, algumas que eu acho que é con- interessante citar também, sim, né? contraindicações absolutas, Contraindicações. isso, absoluta, né? Primeiro, alergia à medicação ou qualquer Uhum. reação ali exacerbada que você tenha da medicação. Perfeito. Histórico prévio de pancreatite, histórico de alguma inflamação ali, gastroparesia ou úlcera, gastrite, né, úlcera gástrica, e câncer medular da tireoide, isso é uma contraindicação absoluta, não pode fazer uso da tirzepatida, tá? E algumas doenças em curso também, né? Então, câncer, tô com alguma doença ali inflamatória ativa. Algumas doenças autoimunes. A doença autoimune em si, não, né? Ah, Depende. Você depende tá, muito. Por isso que é por exemplo, interessante fazer a por exemplo, avaliação, né? por exemplo, lúpus é uma doença autoimune, artrite reumatoide Uhum. é uma doença autoimune. Mas se você está controlado, está fazendo uso de uma medicação, está controlada, não é contraindicação, não, tá? Uhum. Mas tem que lembrar que foi legal você bater nesse assunto. Todas as doenças ali em curso que eu trato, pode ser hipertensão, diabetes, uma doença autoimune, pacientes que tratam de crises convulsivas, pacientes com hipotiroidismo, enfim, que fazem uso de medicações Uhum. controladas, pacientes Uhum. psiquiátricos, isso é muito importante. Pacientes Uhum. psiquiátricos que fazem uso de medicações controladas não pode fazer o uso dessas medicações sem acompanhamento médico. Por quê? Perfeito. Você faz o uso de uma medicação controlada, você vai fazer o uso da medicação da tirzepatida, ela vai Uhum. ter esse retardamento ali no esvaziamento gástrico, vai ter diminuição da absorção da medicação, e com isso Uhum. você pode voltar a ter crises, com isso você vai ter uma diminuição da ação da medicação no seu corpo. Então, Uhum. por isso que é importante você fazer esse acompanhamento médico, porque você vai ter que talvez fazer ajustes de dose, você pode entrar em crises, então tudo isso tem que estar vendo, né, tem que estar sendo visto de perto. Pacientes com hepatite, não pode. Então, tudo isso é importante a gente analisar antes e a Ver gente quantas ver coisas. isso no consultório antes de iniciar qualquer tratamento, tá? Porque isso é sério, é urgência, né? Se você tiver realmente algum problema de saúde e aí você faz uso da medicação, você pode ter alguma urgência médica e isso é sério. Então, a gente não pode tratar algo que é medicamento, que é saúde, de uma forma banalizada como vem sendo tratado. Perfeito. Eu acho um ponto muito importante a gente estar falando aqui sobre isso. E para finalizar, um outro gancho que eu queria deixar aqui é que muitas pessoas estão começando os protocolos de emagrecimento pela saúde mesmo, não só eu quero emagrecer, eu quero estar com um corpo bonito, né? Eu vejo assim, a gente está diminuindo, o que está diminuindo da obesidade, e com esse olhar com a melhora da nutrição e da melhora de qualidade de vida mesmo, né? Então, é algo que veio para melhorar essa parte também. Só que a gente não pode banalizar, né? Então é importante realmente ter esse olhar, seguir com profissionais que saibam o que estão fazendo, que tenham realmente conhecimento dos exames que está pedindo, que às vezes o profissional pede um monte de exame para você e não sabe nem o que ele está pedindo.
Exato. não é? É assim, obesidade, né, Aninha, ela é uma doença. Então a gente Sim, não pode tratar ela de uma forma banalizada. Então, se é uma doença, ela tem CID, ela tem um comportamento como eu falei, a medicação, ela vai agir em todos os órgãos, não é apenas só em um. Ah, eu vou agir só ali na gordura. Não. Né, ela vai agir em todos os órgãos. Então a gente precisa entender como que está tudo certinho para a gente saber se você pode ou não e como conduzir isso. Porque é igual eu falei, o mais importante é como conduzir. Porque vão ter sim, pessoas que vai reagir bem, vão ter pessoas que vai reagir mal, e a gente precisa entender, ah, só porque reagir mal, não vou abandonar, não vou fazer o tratamento, ou entender o que está acontecendo para que a gente trate. Eu falo que o médico da integrativa, ele não trata a doença, né? Ele trata antes de você adoecer. isso Então, e mesmo. tratar a causa, não é o Causa. sintoma. Eu não vou lá vou te receitar só uma dipirona para passar a sua dor. Não, vamos entender o porquê que você está doendo, por onde está doendo, da onde está vindo essa Por dor. isso que eu amo a área É. integrativa, gente, né? E por isso que eu gosto de falar tanto dela, né? A gente acaba tratando é a causa, não é só vai amenizar o sintoma Não, porque ali. você não tá curando, né, Ana? Então, e antes de você ter a doença, o melhor tratamento é a prevenção para tudo. Sim. Quanto melhor você prevenir, melhor você se precaver, melhor você vai ter. E hoje a gente fala muito disso, de longevidade. Como que a gente já sabe que a nossa expectativa de vida aumentou e a gente Uhum. precisa saber assim, tudo bem, aumentou, mas como eu vou chegar lá? Então, a obesidade, o tratamento da obesidade, ele também, essas canetas, né, revolucionárias, elas realmente vão ajudar muito nisso. Então as pessoas vão viver mais, vão viver melhor, só que tem que ter essa questão da qualidade de vida, de preocupação com o sono, de exercício físico, mudar a mente, como eu iniciei. Se você não mudar todo o seu hábito de vida, você não vai conseguir alcançar os melhores resultados com ou sem medicação, né? Porque tudo tem que partir de nós, realmente do nosso propósito, da atitude de, não é só a atitude de ir lá querer mudar, não. São todos os dias as nossas escolhas que vão determinar aonde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. O que é mais importante, né, é o processo do que o só realmente chegar. É como que eu vou fazer isso e como que eu vou perdurar todo esse resultado, né, que eu alcancei, seja na minha saúde, no profissional, enfim. Eu falo que o ser humano a gente não consegue picar, né? Nós somos um todo. Então, Sim. por isso que a gente realmente olha para o paciente dessa forma integral, para que ele permaneça na clínica sob os nossos cuidados de forma integral e que ele mantenha a sua saúde, que esse é o nosso foco principal. Amém. Doutora, a gente está caminhando para o final e eu sempre gosto de pedir para vocês deixarem uma mensagem final e uma ativação, né? Uma ativação, uma motivação de ação para que as pessoas comecem a semana diferente, conseguindo fazer algo diferente com tudo que elas ouviram e absorveram aqui na live de hoje. Eu sempre falo assim que melhor do que a motivação, né, é o nosso foco, a nossa disciplina. Então, e o que eu falei, nosso corpo, né, nosso tempo é onde a gente mais tem que cuidar da nossa mente. Então, a gente, quando nós estamos ruins, a gente não consegue produzir, a gente não consegue fazer nada. Então, o melhor investimento que você pode fazer, né, não é numa casa, não é num carro, é em você, né? Somos em nós. Então a gente precisa investir no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa mente e o foco principal é a saúde, porque eu falo, se você pode ter tudo, né? Todos os problemas. Mas se você tiver um único problema que é a saúde, você só tem um grande problema. Então, é melhor ter problemas ali diários para a gente resolver, porque é assim mesmo, é a vida. Nós Uhum. vamos enfrentar muitos obstáculos e é isso que nos faz crescer, amadurecer e sermos melhores a cada dia, tanto, né, em todos os âmbitos da vida. Mas se você não tiver saúde, aí você não tem nada. Então, a saúde é o foco. Então, vamos correr atrás da nossa saúde, começando a semana com o nosso foco, com a nossa disciplina e com certeza a gente vai alcançar o sucesso. Amém, é isso mesmo. A gente comece cuidando de você. Ainda mais nós, a maioria daqui que está aqui, eu tô vendo que é mulher.
nós mulheres, a gente acaba tendo que cuidar de todo mundo, né? A gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos, a gente cuida dos amigos. Só que se nós não estivermos bem, como vamos cuidar dos outros? Então comece com a sua saúde, comece com você. Uma dica de ação: comece tomando mais água hoje, gente. Comece se hidratando mais. E se você, né, gostaria de estar nesse processo de emagrecimento, se você já tentou emagrecer várias e várias vezes e não conseguiu por algum motivo, não conseguiu ainda chegar no seu resultado ideal, ou se você está com um problema de obesidade e não sabia ainda aonde estar, quem procurar, a doutora Tamira está aqui para esclarecer todas as dúvidas. Se conectem lá no Instagram da Aesthetic Face, marquem uma avaliação, esteja com bons profissionais que te acolham nesse processo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar no resultado final em 2026, diferente do que vocês começaram, não é, doutora? Com certeza, estamos de portas abertas esperando todos vocês. Amém. Quero agradecer a doutora pela participação. Estamos finalizando, que eu sei que ela tem cirurgia daqui a pouquinho. Doutora, obrigada. Gratidão por Imagina. compartilhar o seu conhecimento, essa bagagem, essa vivência. Pessoal, essa live vai ficar salva para vocês assistirem. Compartilhem essa live com uma amiga, nos grupos da família, para quem está precisando ouvir um pouco sobre emagrecimento, sobre ser saudável, qualidade de vida, longevidade, que foi tudo isso que nós falamos aqui hoje. Doutora, obrigada, gratidão e uma Imagina. semana abençoada para todos vocês. Amém, Aninha, para vocês também. Beijo, beijo. A Thais está falando aqui, ó. Realmente o acompanhamento fez toda a diferença. Realmente. O Sim. acompanhamento faz toda a diferença no processo final. Parabéns. Tchau, tchau. Beijo, beijo.